Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela polêmica Mandala. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Exibida pela Rede Globo às 20 horas, Mandala estreou no dia 12 de outubro de 1987. Escrita por Dias Gomes, com direção geral de Ricardo Waddington, a novela teve um total de 185 capítulos e hoje está completando exatos 37 anos de sua estreia. A história começa no Rio de Janeiro de 1961. A estudante de sociologia Jocasta, vivida por Julia Gunn, filha do militante comunista Túlio Silveira, Gianfrancesco Guarnieri, tem 18 anos e participa ativamente do movimento político do país, abalado pela renúncia do presidente Jânio Quadros. Ela é apaixonada por Laio, Taumaturgo Ferreira, o seu oposto, rapaz alienado e esotérico que vive da mesada do pai rico, o empresário Michel Lunardo, Valmor Chagas. Místico, Laio não dá um passo sem consultar seu guru e amigo Argemiro, Marco Antônio Pâmio, a quem recorre quando recebe a notícia da gravidez de Jocasta. Os búzios mostram que seu filho irá matá-lo e que terá uma relação amorosa com a mãe. Assustado, Laio some com a criança assim que ela nasce, com a cumplicidade de Argemiro, que ama Laio e odeia Jocasta. 25 anos depois, Jocasta, Vera Fischer, é uma mulher bem-sucedida, mas inquieta, à procura do filho desaparecido. Ela está separada de Laio, que nos últimos anos expandiu a fortuna do pai, ligando-se ao jogo clandestino. Em uma estrada, ele encontra Édipo, Felipe Camargo, sem saber que é seu filho. Após uma discussão com o rapaz, Laio despenca de uma ribanceira e morre. Enquanto é cortejada pelo bicheiro Tony Carrado, Nuno Leal Maia, sujeito grosseirão, mas boa praça, Jocasta se apaixona pelo jovem Édipo, sem suspeitar que ele é, na realidade, o seu filho perdido. Criado por um casal que não podia ter filhos, Édipo é dotado de poderes paranormais. Futuramente, ele terá de enfrentar Argemiro, Carlos Augusto Strasser, em uma batalha entre o bem e o mal. Esse, então, é um resumo dessa novela que deu muito o que falar na época. Foi realmente muito polêmica e até hoje, pensando nessa história louca, né, que o Dias Gomes transpôs lá da Grécia Antiga, né, para o Brasil, não tem como não imaginar o baque que foi na época, né? Mas a Globo, quando era a Globo vanguardista, a Globo de vanguarda, ela bancou, assumiu e colocou no ar essa trama, gente. Pensando nela hoje, eu fico assim, meu Deus, quantas dificuldades eles devem ter tido para fazer esse romance acontecer, né, entre a Jocasta e o Édipo, com o público sabendo que eles eram mãe e filho. Até hoje pensar nisso, quem tem problemas assim com incesto, né, histórias que envolvem incesto como eu, dá uma coisinha angustiante aqui dentro. Mas claro que eu tenho muita vontade de assistir essa trama, de saber como foi, de acompanhar tudo. A novela não fez muito sucesso, eu não sei se pela história em si ou se pelo desenvolvimento, né? Eu acredito que chegou determinado momento da trama, o desenvolvimento ficou meio truncado, mas a gente vai saber detalhes sobre os bastidores de Mandala agora nas nossas curiosidades. O mito de Édipo transportado para o Rio de Janeiro da segunda metade da década de 1980 no século XX. O ponto de partida da história é baseado na tragédia grega Édipo Rei, escrita por Sófocles no século V a.C. A primeira fase da novela, ambientada na década de 1960, com 16 capítulos, empolgou o público, que mais tarde confundiu-se e se aborreceu quando a ação passou para a atualidade, dominada por um exagerado clima de misticismo. Até aí, nada novo sob o sol, né, minha gente? Até porque
até os dias de hoje, a gente vê o povo, o telespectador, torcendo o nariz para uma novela que começa com uma primeira fase belíssima e quando parte para a segunda, fica com saudade da primeira, acha que não é tão boa. Recentemente a gente viu isso com Renascer, e isso sempre se repete. Eu acho assim que é muito difícil você fazer uma primeira fase incrível e depois partir para uma segunda fase, por melhor que ela seja, e as pessoas não torcerem o nariz, não ficar com um pouco de má vontade. Mas vamos saber o que aconteceu logo depois nos bastidores da trama. O clássico e irretocável romance entre Édipo e sua mãe Jocasta acabou em tragédia brasileira e não grega. Mandala teve vários problemas com a censura da Nova República e chegou a vetar a sinopse, alegando que a novela tratava de temas impróprios para o horário das 20h30, como incesto, aborto, uso de drogas e bissexualidade. O caso foi parar no Conselho Superior de Censura e a novela só foi liberada depois que a Rede Globo comprometeu-se em fazer modificações no geral. Posteriormente, a censura voltou a atuar proibindo um beijo entre Jocasta e Édipo, considerando a cena agressiva aos telespectadores. Porém, como os personagens desconheciam sua condição de mãe e filho, a cena foi finalmente liberada. A novela tinha de início forte conotação política, que também teve de ser atenuada por interferência da censura. Dias Gomes escreveu até o capítulo 35, deixando o roteiro com seu parceiro Marcílio Moraes. Paulo César Muniz colaborou com os capítulos finais. Pelos planos iniciais, depois de desenvolver toda a sinopse, Dias Gomes ficaria responsável pelo roteiro diário da primeira fase completa e início da segunda, o que daria em torno de 40 capítulos, quando Marcílio Moraes assumiria o trabalho sob supervisão dele. Mas, conforme revelou Marcílio a Flávio Rico e José Armando Vanucci através do livro Biografia da Televisão Brasileira, por volta do capítulo 26, Dias Gomes ficou doente e precisou ser afastado imediatamente. Esse foi só o primeiro problema a ser administrado, porque os outros surgiram no decorrer da novela. Marcílio completou: abre aspas. Fomos censurados e os autores acompanharam de perto todas as dificuldades para adaptar o texto cortado. Fecha aspas. A interpretação memorável de Carlos Augusto Strasser como o esotérico Argemiro e a engraçada criação de Nuno Leal Maia, o bicheiro Tony Carrado, surtiram audiência. Tony Carrado, que chamava sua amada Jocasta de minha deusa, divertiu e fez grande sucesso entre o público, sobretudo pelas frases engraçadas que dizia, em que errava e trocava as palavras na tentativa de parecer mais inteligente. Como, depois da tempestade sempre vem a ambulância, tu pensa que eu estava deslizando no macio? Ou, vê se tu vai decorar necrotério, que dá mais certo. Nuno Leal Maia deu palpites à equipe de figurino em relação à caracterização do bicheiro Tony Carrado. Ele, que já tinha feito um papel semelhante no cinema em O Rei do Rio, de 1985, do diretor Fábio Barreto, acreditava ser interessante agregar colorido ao visual de Tony. A figurinista Sônia Soares lembrou que o figurino do personagem fez tanto sucesso que ela recebia telefonemas de bicheiros e pessoas ricas querendo saber como podiam conseguir aqueles ternos coloridos. O romance entre Vera Fischer e Felipe Camargo saltou da novela para a realidade e ganhou as colunas de fofocas de jornais e revistas. Vera terminou seu casamento de 15 anos com o ator e diretor Perry Salles, que também estava no elenco da novela, vivendo Laio na maturidade, para unir-se a Felipe Camargo, com quem ficou casada por mais 7 anos e teve um filho, Gabriel, nascido em 1993. Mandala foi a primeira novela das atrizes Julia Gunn e Aida Leiner, a primeira novela inteira dos atores Marcos Palmeira, Felipe Camargo, Jandir Ferrari e Júlio Levi, e a primeira novela na Globo da atriz Imara Reis e dos atores Antônio Grassi, Chico Dias e Marcos Breda. Julia Gunn, por sua atuação na primeira fase da novela, como Jocasta jovem, foi eleita pela APCA a atriz revelação na televisão em 1987. A atriz também foi premiada com o troféu Imprensa de Pessoa do Ano. A passagem de tempo da primeira fase para a segunda foi feita com a ajuda de recursos especiais. Uma sequência, por exemplo, mostrou a orla de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, ganhando prédios e mais prédios, até atingir
atingir a paisagem contemporânea. Para mostrar a mudança de época, utilizou-se uma maquete de 5 metros quadrados, gravada quase quadro a quadro, com o acréscimo progressivo de pequenas reproduções em papelão. Para a abertura da novela, o produtor Max Pierre teve a ideia de colocar uma versão em português da música The Power of Love, originalmente gravada em 1985 pela cantora estadunidense Jennifer Rush. Para a versão brasileira, foi escolhida a cantora Rosana, e a música se transformou em O Amor e o Poder. O autor da novela Dias Gomes ficou impressionado com a potência da gravação de Rosana, mas vetou a canção por ela ser versão de uma música estrangeira. Segundo aspas de Max Pierre, ele diz: "O Dias Gomes era comunista, tal do partidão. Tinha como questão de honra defender a cultura brasileira." Segundo o depoimento ao livro Som Livre, uma biografia do ouvido brasileiro, de Hugo Sukman. Foi então que Max Pierre encontrou a composição do pianista César Camargo Mariano, um tema instrumental refinadíssimo que foi batizado de Mitos, para a abertura de Mandala. Quanto a O Amor e o Poder, entrou para a trilha da novela como tema da protagonista Jocasta e tornou-se um sucesso retumbante, tocando incessantemente nas cenas da personagem. O sucesso de O Amor e o Poder é exemplo da força que a teledramaturgia tem no país. Entre o final de 87 e o primeiro semestre de 1988, o tema da novela ficou mais de 10 semanas em primeiro lugar no ranking de execução nas rádios brasileiras, incluindo as emissoras AM e FM. Além disso, o álbum de Rosana, Coração Selvagem, que incluía a canção, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em 2001, a Som Livre relançou a trilha nacional da novela Mandala, em CD, na coleção Campeões de Audiência. Aproveitando o sucesso do personagem de Nuno Leal Maia, a Som Livre lançou, além das trilhas nacional e internacional, o disco As Preferidas de Tony Carrado, com 12 músicas entremeadas por comentários de Marcílio Moraes, coautor da novela, e narrados pelo ator. Os temas escolhidos são canções de forte apelo popular, que seriam do gosto do personagem. Esse, então, foi o vídeo de hoje, relembrando Mandala, essa novela que estreou exatamente 37 anos atrás, e o Globoplay, o Viva, estão devendo pra gente uma reprise, né? Será que vem aí? No Globoplay eu tenho certeza que sim. No Viva tenho as minhas dúvidas. Mas vamos aguardar que em breve todo o acervo da Rede Globo estará ali no Globoplay, a gente vai poder conferir. Eu quero muito assistir. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue na página do canal lá no Instagram, você viu a novela ontem, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!